Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais, tá? Eu venho com uma notícia que já não é mais novidade, talvez para você seja, mas para muitas pessoas que já são da área de tecnologia ou que estão mais antenados com tecnologia já saibam sobre esse assunto, mas é um assunto, não é polêmico, não é um assunto polêmico, mas é um assunto que vale a sua atenção, porque na maioria das vezes todos nós utilizamos computadores e nós precisamos estar atentos a algumas coisas, tá? Então eu vou trazer algumas notícias, vou mostrar para vocês um pouquinho de 3 sistemas operacionais, vou falar um pouquinho sobre eles para que a gente possa entender aqui sobre o assunto, tá? Antes de começar, eu gostaria já de pedir o like aí no vídeo, se você puder já deixar o like, se inscreve no canal para você receber esse conteúdo de tecnologia que eu vou trazer para vocês, tá? Não deixa de se inscrever e de dar o like. Bom, vamos lá, nós estamos agora em novembro de 2025 e a Microsoft veio com essa notícia de que ela vai encerrar o suporte. Eu estou aqui no CNN Brasil e ela encerrou o suporte do Windows 10 em outubro, no dia 14. O que isso significa? Gente, isso aqui é normal de acontecer. Depois de alguns anos que os sistemas operacionais eles vão sendo criados, eles vão focando nos novos sistemas e vão deixando os sistemas operacionais mais antigos para trás. Então, para você aí que é da minha época aí, dos anos 90, você tem ali o Windows 98, né, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows 7, aí depois do Windows 7 veio o Windows Vista, se não me engano, depois veio o Windows 10 e assim por diante. Então, a empresa vai evoluindo, vai criando novos sistemas, né? E aí conforme vai passando esses anos, os sistemas operacionais mais antigos vão sendo deixados de lado. Então, às vezes você consegue utilizar o sistema ainda por algum tempo, porém não é o que eu aconselho e não é o que os especialistas aconselham. Por quê? Porque os sistemas operacionais, principalmente nos dias de hoje, precisam de atualizações de segurança, precisam de atualizações recentes para que você não tenha problema com o seu sistema operacional e com as suas coisas, né? Vazamento de arquivo, problema com vírus no seu computador. Então os sistemas eles vão mandando e vão criando atualizações para que o seu sistema sempre seja protegido. Se você permanecer no Windows 10, você pode por algum tempo, mas você não vai receber mais essas atualizações. Se você ler aqui a matéria, é só você procurar aí, ó, o fim do suporte do Windows 10 não terá mais auxílio técnico para qualquer problema, atualizações de software e correções de segurança, tá? Então o que significa que caso haja falhas que comprometem os dados ativos com essa versão, elas não serão corrigidas. Então, por que permanecer em um sistema que não vai receber mais essas atualizações e que se você tiver algum problema, você não tem com o que reclamar, tá bom? Então, o Windows 10 já está avisando sobre a Microsoft já está avisando sobre isso já tem algum tempo e ela encerrou o sistema operacional aqui, o suporte do Windows 10 no dia 14 de outubro, tá? Esse é um sistema que a gente conhece e que a maioria das pessoas utiliza. Nas empresas também nós temos muita gente que usa o sistema Windows, tá bom? Sem falar que o Windows, ele é um dos mais usados no mundo, não é a nível Brasil, é no mundo. Por quê? Porque é um sistema que tanto serve para aquela pessoa que tem um computador mais básico, quanto para aquela pessoa que tem um computador mais parrudo, mais caro. O Windows ele trabalha nessa faixa, tanto de computadores muito top, como computadores mais baratos. Diferente do sistema operacional do macOS, que é o MacBook, tá? Esse aqui é um outro sistema operacional, a gente chama de MacBook, né, os computadores da Apple, mas eles utilizam um sistema operacional chamado macOS e funciona da mesma forma. Conforme a Apple ela vai atualizando os seus sistemas, ela vai deixando alguns sistemas operacionais mais antigos de lado, tá? Isso acontece, isso é normal, tá bom? O hardware vai melhorando e assim por diante, então precisa de sistemas operacionais melhores. Então o que acontece, gente? A Apple, ela não é que nem o Windows. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, tá? Eu estou dizendo uma questão de mercado. A Apple não é, eu sinto lhe informar, mas a Apple não, é uma empresa nichada. Uma empresa nichada. Ela para pessoas que têm uma condição melhor, tá? Se você for ver aqui um Windows, ou um MacBook, no caso, MacBook Air novo, olha o valor desse cara aqui. Eu sei que é do novo, que é mais caro, que é o novo aqui, que é o M4, né, que a gente chama. Olha o valor disso. Quem é que muitas vezes tem condições de pagar um equipamento desse? Sem falar o seguinte, o sistema operacional do macOS, ele só é utilizado nos próprios dispositivos da Apple, tá? Diferente do Windows. O Windows você pode utilizar em várias marcas diferentes. Você tem marcas como Lenovo, Acer, Dell, Asus, todas essas marcas, elas utilizam o sistema Windows. E o macOS não, você só vê em dispositivos da própria Apple, tá? Então se você acha, MacBook é melhor do que o Windows, né? Fica com essa conversa de... Gente, é questão de gosto, tá? Questão de gosto e questão de valores. Mas o que você tem que saber é que o MacBook, né? A Apple é uma empresa nichada. Ela vende para quem tem dinheiro, bom?
E o Windows não, o Windows é mais flexível. Temos computadores muito top, com configurações muito boas com o Windows, e temos computadores bem fraquinhos com o Windows, beleza? Então isso que você tem que entender. E aí, essa é uma opção que tem de sistema operacional. Então nós temos Windows, MacBook, e nós temos também um outro sistema que eu vou falar daqui a pouquinho, que é uma opção para você que não quer migrar de Windows 10 para o Windows 11, certo? Porque para você fazer esse movimento, se o seu computador ele for mais atual, mais novo, você vai conseguir fazer isso sem problema nenhum. Você ou vai receber a notificação no seu computador do Windows através do Windows Update, vai aparecer uma opção lá, faça atualização para o Windows 11. Você vai clicar e ele vai atualizar, né? Porque o seu computador já tem a licença, então ele vai atualizar de boa. E agora, ou você vai utilizar uma ferramenta que eu vou te mostrar aqui, que é essa aqui, ó. Se você quiser fazer a atualização e não apareceu essa opção para você no Windows Update, esse aqui é o site oficial da Microsoft, tá? É só você vir aqui nesse site, vou deixar no card para você. Você tem duas opções aqui, ou você baixa esse assistente de instalação, ele vai instalar no seu computador, vai fazer algumas verificações no seu hardware e aí vai instalar o Windows 11. Ou você pode criar uma imagem ISO. Eu não vou falar aqui como se cria, porque o vídeo seria muito grande, mas você pode fazer uma imagem ISO, baixar esse arquivo ISO aqui, que é o sistema operacional, vai baixar num arquivo. Você vai utilizar, para você usar ele, fazer o upgrade do seu computador, você vai precisar fazer o pendrive bootável, e eu indico o Rufus para isso. E para isso você vai precisar de um pendrive, tá? De no mínimo, se eu não me engano, 8 GB, ou eu indico 16, tá? Mas eu acho que 8 GB você consegue já. E o Rufus é interessante, por quê? Porque você vai fazer uma instalação limpa. O que é isso? Se você for fazer dessa forma aqui, gente, precisa fazer o backup do seu computador. Ele vai apagar tudo e vai instalar o Windows zerado, o Windows 11 zerado. Isso é bom fazer, tá? Eu até indico fazer isso aqui a cada 2 anos, fazer uma instalação limpa no seu computador, para que ele possa, sabe, ter uma sobrevida, vamos dizer assim, né? Tirar qualquer tipo de bug. Então é legal fazer uma atualização assim dessa forma. Então você vai utilizar o Rufus aqui para criar esse pendrive bootável e vai instalar o Windows 11, certo? Então nós temos esses dois sistemas operacionais aí que você pode utilizar. Então ou você tá no Windows 10, faz a atualização para o Windows 11, tá? Dessas formas aqui, ou nós temos uma outra alternativa. Por que eu falo isso? Porque nem todo mundo quer pagar uma licença de Windows 11. Se você não tem a licença, se você é daquelas pessoas que tem o Windows 10 aí e é daquelas que não tem licença, porque você consegue utilizar, você às vezes tem que comprar licença. Se você procurar os valores aqui, ó, por exemplo, R$ 959, R$ 1.300 uma licença Windows. Nessas aqui eu nem confio muito, eu não sei, eu teria que pesquisar aqui, tá? Mas eu não confio muito não. Mas é mais ou menos esses os preços aqui, ó. R$ 1.000 uma licença Windows, ó, Home e uma licença própria. E aí que entra um outro sistema operacional que começou a ser falado ultimamente, que no passado muitas pessoas tinham medo, inclusive eu que tentei utilizar e não consegui, achei muito difícil, muito complicado, e hoje em dia já está muito melhor, muito amigável, já mudou totalmente, que é o famoso Linux, tá? Então, alguém já ouviu falar sobre Linux? Se você já ouviu falar, você provavelmente conhece essa distribuição aqui. O Linux, como que ele funciona? O Linux ele não é o próprio sistema operacional, ele tem uma base que se chama Linux, e dentro dessa base foi lançado várias e várias ramificações que o pessoal chama de distribuições, tá? Lembrando o seguinte, eu não sou um especialista no assunto, mas eu já pesquisei, já utilizei algumas dessas versões que eu vou mostrar para vocês hoje, que são opções que você pode fazer se você não quiser migrar do Windows 10 para o Windows 11, certo? E aí, eles são várias ramificações, são várias distribuições. Então, geralmente, lá nós temos o Linux e dela foi criando-se distribuições. Uma delas é o Ubuntu, é uma das mais conhecidas, não estou dizendo que é a melhor, eu estou dizendo que é uma das mais conhecidas do mundo aí. Quando você ouve falar de Linux, provavelmente você já ouviu falar sobre o Ubuntu. E na época, alguns anos atrás, era muito complicadinho utilizar ele. E a gente não tinha tanto material, tanta informação na internet, não tínhamos a IA que podia nos auxiliar na instalação e tudo mais, então era mais difícil. E hoje em dia nós já temos ferramentas que nos ajudam e temos também muito conteúdo na internet, no YouTube, falando sobre como instalar, como fazer, como atualizar, né, explicando sobre o sistema. Então nós estamos numa época bem interessante para poder fazer essa migração, se for interessante, tá bom? Então esse aqui é o Ubuntu. E aí, uma coisa que eu já vou falar aqui, uma das vantagens que o Linux tem com questão aos outros sistemas operacionais, a questão de valor, porque o Linux você não paga por ele, o sistema você não paga licença por ele, é um sistema gratuito, você só precisa vir aqui, fazer o download, tá? Ele vai criar um arquivo ISO e você vai utilizar o pendrive com essa ferramenta para criar o seu sistema operacional bootável, seu pendrive bootável. E aí você vai no seu computador e instala, certo? Então, gratuito, você não precisa pagar pelo sistema operacional. E é um sistema operacional muito seguro, muito completo e não vou dizer que é fácil de mexer, existe uma curva de aprendizado
que você precisa ter para poder sair do Windows para o Linux, mas é só você ter um pouquinho com a mente aberta para você aprender a utilizar um novo sistema. Tá? É a mesma coisa que você sair de um Android, um celular Android, e para um iOS. Você tem ali que aprender algumas coisas diferentes, mas você aprende fácil, e é a mesma coisa aqui. Beleza? Então, uma das vantagens é que o sistema é gratuito. E aí, você pode utilizar, você vai ter que pesquisar as distribuições. Então, vou te apresentar aqui algumas. Essa é a primeira, Ubuntu. Segunda distribuição que eu vou te apresentar é Linux Mint. Tá? Se você vir aqui no site do Linux Mint, você vai clicar aqui, você vem aqui na parte de download Linux Mint. E aqui tem 3 versões. Uma que é a versão mais completinha, mais moderna, mais bonitinha. Inclusive, muitas pessoas gostam muito dela por ela parecer, ter uma aparência mais com o Windows, tá? Uma familiaridade, até com questão a parte aqui do menu iniciar e tal, né? E você pode baixar ela, ou ele tem essas outras 2 versões aqui. O que eu aconselho? Você pode utilizar essa. Agora, se o seu computador ele for um computador mais antigo, um hardware mais antigo, você não tem tanta memória, um SSD, ou às vezes é um computador que ainda tem HD, não é nem SSD que tem nele, eu vou aconselhar você baixar essa versão aqui, ó, que é uma versão mais simples e mais enxuta, vamos dizer assim, e mais leve. O Linux, e aí vai a segunda vantagem que eu vou dizer para você. O Linux ele é um sistema operacional muito leve, então você pode instalar em computadores que são mais antigos e não tem tanto hardware, não tem tanta memória. Então você pode utilizar essa versão aqui que é mais leve para poder instalar no seu computador, e você vai dar uma sobrevida para o seu computador, tanto laptop quanto aqueles computadores de torre, beleza? Só vir aqui e baixar. E vai fazer o mesmo processo com o Rufus. A outra versão que eu quero apresentar para vocês é o Pop! OS. Pop! OS ele foi criado por essa empresa chamada System76, e o sistema operacional ele é baseado no Ubuntu. Da mesma forma que o Ubuntu foi baseado em um outro sistema, o Pop! OS foi baseado no Ubuntu e foi criado essa versão aqui. Uma versão muito legal, inclusive vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouco sobre ela, mas é uma versão bem interessante para você utilizar. Deixa eu abrir aqui, não dá para tirar o áudio, então não vou mostrar para vocês porque não dá para tirar o áudio. Mas é só você entrar aqui e procurar por Pop! OS no Google, você pode baixar essa versão. É muito legal ela, muito assim, é um pouco diferente o layout dela, então você vai aprender coisas diferentes, mas é muito estável e muito boa essa versão também. E aí, a própria empresa System76, ela está criando essa nova versão chamada Cosmic. Qual que é a diferença dessa para a Pop! OS? A Pop! OS, ela foi baseada no Ubuntu. E aí depois de completa, toda a ferramenta já, o sistema operacional já está feito, já está tudo certinho, já funciona há alguns anos, eles decidiram fazer uma versão deles do zero. Então eles estão criando um sistema operacional do zero. E eles deixaram aqui já disponível para pessoas entusiastas, pessoas que gostam de testar o sistema. Eles têm uma versão beta já. Então você pode baixar a versão beta e pode testar. Só que assim, a diferença é que ainda tem bugs, né? Não está completo. Então você não pode reclamar por causa disso, porque é uma versão que ainda está em desenvolvimento. Bom, então para mais pessoas que gostam de testar novas funcionalidades, pode baixar essa versão Cosmic, e ela é uma versão nova que ainda vai ser lançada. E aí nós temos uma outra versão, que é a versão que eu mais indico para vocês, se você está vindo do Windows para o Windows, né, e quer mudar de sistema e não quer pagar uma licença, que é essa aqui, ó, que é a Zorin OS. Inclusive, eles tiveram uma jogada de marketing aqui muito grande e receberam muitas pessoas, tá? Muitas pessoas migraram do Windows para o Zorin OS, porque qual que é a ideia deles? O Zorin OS também é baseado no Ubuntu. E eles pegaram e eles falaram assim, vou criar um sistema operacional que seja parecido com o Windows, que seja familiar com o Windows, e possa ser amigável para que essas pessoas que não queiram permanecer no Windows 10 possam vir para o Zorin OS. E aí, lembra que eu falei para vocês que o suporte do Windows 10 terminou no dia 14 de outubro? O Zorin OS, ele estava na versão Zorin OS 17, e eles lançaram a versão Zorin OS 18, uma versão nova, exatamente no dia 14 de outubro. Olha a jogada dos caras, olha a jogada de marketing dos caras, exatamente para você fazer essa migração, tá? Eu já testei essa versão, não tenho agora para mostrar para vocês, mas já testei e posso dizer para vocês, tá? Se vocês quiserem migrar, venham para essa versão. É claro que vocês podem testar as outras versões, eu vou mostrar como vocês vão fazer isso, mas essa aqui eu achei bem interessante e bem mais fácil de mexer, principalmente se você não tem não conhece muito tecnologia, tá? Precisa de uma coisa mais simples. Não tô dizendo que simples é ruim ou pior do que as outras, não. O Zorin OS é muito completo. Tem gente que é da área, que trabalha com Linux, que utiliza o Zorin OS como sistema operacional padrão, tá bom? Só que ela é mais amigável. Então você consegue ver algumas coisas ali nela que pode
te ajudar, né? E você não vai ter dificuldade com ela, tá? Inclusive aqui embaixo, ó, é um sistema muito leve que ele até fala que pode reviver um PC antigo. Ele colocou até uma imagem aqui de um computador de tubo, tá? Para a gente lembrar do passado. Então, se você tem um computador que é mais antigo, você pode utilizar o Zorin OS também. E aí, aqui vai uma dica para você, se você quiser utilizar essa ferramenta. Você vai clicar aqui em Download, e aqui ele tem 3 versões. Gente, aqui eu falei para vocês que todas as distribuições Linux são gratuitas, mas você tá vendo aqui um valor, ó, 199. Gente, não pega essa versão, tá? Você desce e pega essa versão free aqui, ó, o Zorin OS 18 Core, e é free, tá vendo? Então você só baixa aqui, faz o seu pendrive e pode utilizar. Qual que é a versão, qual que é a diferença dessa para essa? O que tem de diferente? Gente, ele tem uns pacotes aqui dentro de layouts, algumas ferramentas de produtividade. Só que, gente, não precisa, tá? Tudo que essa aqui tem, essa aqui também tem. Só que essa aqui te deixa mais na cara, olha. Clica aqui que os pacotes já estão feitos aqui, mas não precisa, essa aqui você consegue fazer também, tá? Então você não precisa pagar. Você só vai pagar se você é uma pessoa que já usa o sistema há muitos anos, gosta da empresa, gosta do projeto e quer aí doar, né? Ajudar o projeto, como eles não cobram nada pelo sistema operacional, às vezes você quer ajudar o projeto, gosta dele e você paga, tá? Mas fora isso, você pode baixar aqui a versão gratuita. E aí, como eu prometi para vocês, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer a utilização do sistema sem ter que fazer nada no seu computador, para você testar ela, tá? Nós vamos utilizar aqui um software que a gente chama de máquina virtual. Essa aqui é um desses softwares, que é o VirtualBox. É gratuito, você pode baixar, vai instalar no seu computador, serve tanto para macOS quanto para o Windows, você pode baixar o sistema. E aí você baixa essa ferramenta, instala no seu computador, aí você escolhe qual dessas você quer testar, ou você testa uma por uma, tá? Começa por uma, depois vai para outra, usa um ou 2 dias, vai para uma outra e testa para você escolher qual versão você quer. Você tem que fazer a mesma coisa, só vir aqui baixar o ISO, baixa aqui o Cinnamon, né? Baixa o Ubuntu. A diferença é que você não vai precisar criar pendrive bootável. A própria ferramenta, a VirtualBox, ou a outra que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a VMware, tá? São 2 máquinas virtuais. A diferença é que você vai instalar esse sistema operacional dentro dessas máquinas virtuais e você vai utilizar elas como seu sistema operacional. Ela não vai instalar exatamente no seu computador, mas ela vai fazer ali o próprio nome já diz, né? Máquina virtual, um sistema instalado dentro do outro, tá? E aí você vai poder utilizar só para sentir como que funciona, tá? No meu caso aqui, ó, eu estou com a VMware, que é a mesma coisa do VirtualBox. E aqui eu já abri para vocês esse sistema aqui, ó. E esse sistema aqui é o Cosmic, tá? Deixa eu logar aqui na conta. Você vai instalar como se fosse instalar um sistema operacional normal, tá? E aqui, tá vendo? Ele tá numa janela, então ele instalou o sistema aqui dentro para mim, só que eu posso utilizar ele aqui dentro. Inclusive, se eu quiser abrir ele aqui para a tela toda, eu posso utilizar, ó, tá vendo? E aí, aqui, com certeza, meu computador aqui ele não é um top de linha, ele talvez fique um pouquinho lento, talvez a experiência não seja igual você instalar num computador mesmo, tá? Então talvez tenha alguma lentidão, alguma coisa assim. Mas é só para você ver como que é o sistema, para você entender como ele funciona. E no caso aqui eu estou no Pop! OS, então, por exemplo, eu posso clicar aqui na parte de configurações, eu tenho todas as partições, sistema, na parte dos aplicativos, na parte das telas, área de trabalho, Bluetooth, rede. Eu posso fazer o seguinte, ó, arrastar para cá, deixa eu ativar essa opção aqui, que vocês... mas, por exemplo, abrir aqui a parte de configuração. Se eu abrir a parte de arquivos aqui, com essa opção aqui ativada, ele vai redimensionar as telas para mim automaticamente. É um recurso que pode ser útil e não pode ser útil, depende do seu gosto, tá? Conforme eu vou abrindo algumas telas, ele vai redimensionando automaticamente. Eu posso desligar e aí eu redimensiono manualmente da forma que eu quiser. Dimensiono para cá, para cá, para cá. Aqui você tem também como trabalhar com máquinas virtuais, áreas de trabalho. Então, essa aqui, por exemplo, tem essas 3 telas, mas se eu clicar aqui para cá, eu tenho uma outra tela limpa, né? E eu posso abrir outras coisas aqui, né? Aqui eu tenho um negócio para ficar buscador. Posso instalar várias coisas. Aqui eu tenho uma loja de aplicativos, porque no Linux ele funciona um pouco diferente do Windows. No Windows geralmente você entra no site, baixa o aplicativo lá, e o Linux você vai ver que ele trabalha como se fosse os celulares, né? Então você tem que entrar numa loja lá no Apple Store ou no Play Store do coisa para você baixar os aplicativos, tá? Então aqui, ó, tem vários aplicativos que você pode baixar, você pode procurar por temas aqui, e se você não encontrar aqui, que é difícil você não encontrar, aí você vai no site, e aí ele já identifica lá para você que você está utilizando um Linux, e ele já vai dar a versão que você pode baixar, mas inicialmente você vem aqui nessa parte, nesse aplicativo aqui de softwares, e você baixa por aqui, você procura por aqui primeiro. E aí é isso, gente, não vou mostrar muito porque não quero que o vídeo fique muito grande, já tá grande já, então a ideia é só mostrar para vocês como vocês vão fazer.
E aí você instala aqui, testa 1 ou 2 dias para você ver como é o sistema. Ah, agora eu vou para o outro. Aí você desinstala, é só remover a ISO, daí ele vai apagar tudo do zero. Aí você instala outra e continua a utilizar. E aqui eu posso, por exemplo, desligar a máquina virtual, como se estivesse desligando mesmo o computador, e ele vai fechar aqui a máquina. Pronto, posso fechar aqui salvando ali o sistema, e é isso. Bom, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, mostrar para vocês aí um pouco das diferenças Windows, MacBook, Linux, o que você pode fazer para poder fazer ou a migração ou continuar com Windows, aí você vai escolher. Eu apresentei para você algumas opções, se você quiser fazer uma migração de Windows 10 para o Linux, que é um sistema muito robusto, muito amigável hoje em dia, você pode escolher entre várias distribuições diferentes, e a desvantagem é que você não precisa pagar nada, é gratuito. Uma outra vantagem que você tem, como eu falei, é que é um sistema, eu não falei sobre isso, mas é um sistema muito personalizável. Você pode personalizar muito mais do que o MacBook, do que o Windows. A outra é que ele é um sistema muito leve, pode instalar tanto computadores melhores, como também pode instalar em computadores mais fracos. Então às vezes você tem um computador na sua casa velhinho, está parado lá há alguns anos, exatamente porque o Windows já não consegue rodar ele. Aí você pega ele, instala um Linux, você vai ver que você vai reviver o computador velhinho lá. Tá? Aí você pode dar para alguém, dá para um filho, dá para um pai, uma mãe que precisa só ver vídeo, ver e-mail, sabe? Você pode reviver o computador. Então é isso, eu queria apresentar para vocês, já devia ter trazido esse vídeo há algum tempo. Se vocês quiserem mais sobre sistema operacional ou vídeos eu testando aqui algum deles, deixa nos comentários, por favor. Deixa nos comentários, escreve aí e eu trago vídeos sobre isso. Não esquece de deixar o like, tá? E se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fui!